uma das preocupações dos centros de abate é nós recebemos viaturas em que muitas vezes são sinistradas. E se nós conseguirmos fazer em diagnóstico o teste SOH, nós conseguimos saber o estado da viatura, da bateria. Não estou a ver um proprietário de uma viatura elétrica que tenha um problema na sua bateria, que vá comprar uma bateria usada se não tivermos um teste SOH. Já é possível, por exemplo, comprar um motor elétrico usado certificado? Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma edição das Auto Talks, um projeto editorial da Razão Automóvel gravado ao vivo a partir da FIL em Lisboa em mais uma edição do E-Car Show. E para esta talk vamos contar com a presença de Vítor Pereira, presidente da ANCAV, a Associação Nacional dos Centros de Abate de Veículos. Vítor, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite para estar aqui connosco na fila em mais uma edição das Auto Talks e para falar de um tema que eu acredito que vai começar a estar cada vez mais na ordem do dia, porque nós começamos a habituar-nos a esta ideia de vermos carros elétricos já de forma muito democratizada nas estradas portuguesas, mas se calhar agora vamos ter que começar a lidar com um problema que é o facto da primeira vaga de elétricos, que surgiu aqui há muitos anos atrás, agora estar a começar a caminhar a passos largos para o fim de vida. E começava já por aqui, por lhe perguntar de forma muito clara se os centros de abate portugueses estão prontos, estão preparados para lidar com esta questão, com os elétricos a começarem a chegar aos abates. Bom dia, Miguel. Antes de mais, queria agradecer o convite. É um gosto estar aqui. É um facto, os veículos elétricos e os eletrificados estão a começar a chegar de forma muito paulatina aos centros de abate de veículos. Do lado dos centros de abate de veículos tem vindo a ser feita aquilo que é uma adaptação de forma gradual àquilo que são a entrada de veículos com essas características. Levantam-se um conjunto de grandes desafios, desde as questões de segurança, desde as questões até das infraestruturas que têm que ser adaptadas e meios e ferramentas, mas do lado dos centros de abate existe já, desde há 5, 6 anos para cá, uma clara consciência disso e uma preparação com formações em termos setoriais que nos estão a permitir fazer a preparação para isto. Como é lógico, existem centros de abate que possivelmente se vão especializar nesta área e estão a investir mais nessa área, mas existe neste momento já, implantado em Portugal, capacidade para receber este tipo de veículos. Sim. E falando de números, por ano, que quantidade de carros elétricos em fim de vida é que vocês estão a receber nos centros portugueses? Para termos noção, em 2025, números fechados, foram abatidos em Portugal, na totalidade, cerca de 115 mil viaturas. Eletrificadas apenas chegaram aos centros 460, ou seja, estamos aqui a falar ainda em 0,4% daquilo que é o total de viaturas que chegaram ao centro, ainda é residual. Mas há aqui um fator que acrescenta, que é, se nós formos fazer a comparação dos anos 23, 24 e 25, estamos a falar em crescimentos acima de 100%. Okay. Ou seja, como nós tivemos, por exemplo, em 2023, cerca de 50 viaturas eletrificadas a entrarem nos centros de abate, em 2024 esse número duplicou e em 2005 duplicou. Isto quer dizer o quê? Estão agora a entrar nos centros aquelas viaturas que 2013, 2014, 2015 e principalmente o acréscimo está naquilo que são os híbridos. Okay? Nós temos, por exemplo, no caso da Peugeot RXH, que é um híbrido que já vem desde 2013, o próprio Nissan Leaf, que é um 100% elétrico, que também vem muito antigo. Primeira geração. Exatamente. Por exemplo, eu lembro-me do primeiro híbrido que desmantelámos, remonta a 2015, na nossa empresa, que era um Honda Civic IMA de 2008, por isso estamos a falar dos primórdios daquilo que são situações pontuais. Hoje em dia isso já se começa a perceber que a tendência é para aumentar e para avançar nesse sentido, porque o mercado automóvel evolui, a idade média do parque automóvel está a evoluir, por exemplo, a idade média das viaturas que são desmanteladas são cerca de 25 anos. Ou seja, aquilo que é o perfil do mercado automóvel ao dia de hoje, nós já temos
7, 8% de eletrificados, eu acho. Este será o que acontecerá daqui a 20 anos no cenário dos centros de abate. Por isso é esta a perspectiva. Se calhar o tempo não será tão prolongado quanto o de alguns carros a combustão, mas... Sim, existe a questão da obsolescência da tecnologia que em princípio acelerará aquilo que é a chegada dos carros aos centros de abate. Nós estamos aqui num período em que todos nós sabemos, um carro que há 3 anos atrás era com uma autonomia de 350 km, era um carro de tecnologia de ponta. Hoje nós temos aqui no salão carros com 600, 700, 800 km e isso faz com que os carros há 3 anos atrás tenham essa obsolescência. Eu acho que isso faz parte do processo normal. Nós temos que perceber que é uma tecnologia que está a amadurecer e eu acho que isso vai acabar por ocorrer. Embora eu acho que os carros com autonomias, ainda que não sejam muito alargadas, vão ter na mesma espaço naquilo que é o mercado de usados para aquilo que são os cidadãos, quem faz menos quilómetros diariamente. Eu acho que isso vai sempre ocorrer. Dizia-me há pouco que a tendência daqui para a frente é para uma especialização, para que determinados centros de abate se especializem no tratamento de elétricos ou híbridos em final de vida. Que tipo de particularidades ou de especificidades é que estes carros eletrificados exigem na hora do desmantelamento? Há aqui um cenário, ao mudarmos a tecnologia, nós estamos a mudar para uma tecnologia completamente diferente, nova, que tem que ser estudada, é lógico, por um lado dos centros de abate, e é o que é que ela exige? Ela exige primeiro um nível de formação muito elevado, em termos de segurança, e quando eu digo em termos de segurança, falo, como é lógico, em termos de segurança dos recursos humanos, porque nós, para desmantelarmos uma bateria, nós e os veículos em fim de vida que hoje em dia entram nos centros de abate, não são veículos que entram a circular, muitos deles entram sinistrados. E entrando nos veículos sinistrados, nós temos de ter um conjunto de procedimentos de segurança muitíssimo elevados para garantir que o colaborador que vai desativar a bateria, que vai fazer a extração da bateria, está sempre 100% em segurança. Este é um dos primeiros pontos. O segundo ponto tem que ver com aquilo que é próprio a segurança das infraestruturas. Porquê? O armazenamento da bateria, depois da extraída de um automóvel elétrico, exige com que haja um conjunto de cuidados que ainda não são 100% transparentes, quais é que são as melhores práticas ou não. Nós temos feito alguns contactos com o norte da Europa que neste nível estão um bocadinho mais adiantados em termos temporais, que nos traz algum conhecimento para dentro de portas, mas essa segurança não há nenhum centro de abate que vá querer colocar em causa as suas infraestruturas por causa de um carro elétrico. Então este tipo de desafios é o que estamos aqui a falar. E estava a dizer naturalmente que quando recebem um carro eletrificado, que é preciso naturalmente avaliar todos os riscos inerentes ao desmantelamento da bateria. Que tipo de formação em concreto é que tem feito para lidar, por exemplo, com o risco de incêndio que nós sabemos que algumas baterias têm? Tem sido feito nos últimos 5 anos, de uma forma sistemática, anualmente, um conjunto de formações, em conjunto com a entidade gestora de veículos em fim de vida, para a questão da segurança, da imobilização da bateria, desenergização e depois a extração. E depois há ainda já um conjunto de formações adicionais, que tem que ver com aquilo que é a abertura da bateria e depois desmembrar os módulos para depois fazer o encaminhamento. Até porque neste momento das baterias existe um conjunto relativamente alargado de destinos que podem ser dados, que faz com que o tratamento da bateria possa ser distinto em função daquilo que é a necessidade do mercado. Isso é muito interessante, nós falarmos e percebermos aquele que é o caminho que uma bateria faz desde o momento em que chega a um dos vossos centros, é retirada de um automóvel, e depois é armazenada, segue para ser reciclada. Qual é que é o caminho natural para uma bateria? Ou melhor, reformulando, como é que vocês percebem se determinada bateria ainda está preparada para depois ser capaz de responder a outro tipo de necessidades e utilizações? Nós sabemos perfeitamente que algumas baterias estão inclusive a ser usadas para armazenarem energia em fábricas e até em domicílios. Essa é uma questão extremamente interessante. Há que perceber que um centro de abate, embora no seu trabalho tenha a sua função ambiental, continua a ser uma empresa que é feita para gerar lucro, para criar postos de trabalho e fazer investimentos. Aos dias de hoje não está 100% estabelecido qual é que é o fluxo
que mais canal de venda vai trazer. E nós podemos ter situações em que a bateria é reutilizada diretamente para o fim que foi estabelecido, ou seja, ela é retirada completa de um automóvel, porventura consegue-se saber qual é que é o estado SOH da bateria, e ela pode ser vendida para reincorporar num automóvel. Isto é o que hoje em dia mais ocorre nas baterias dos híbridos. Okay? Porquê? Porque é uma bateria que a dimensão é relativamente pequena e que já existe um mercado de procura nesse sentido para reincorporação direta. Se nós formos olhar para as baterias do carro 100% elétrico, em que há um pack de baterias muitíssimo maior, a utilização por completo já não é tão comum. Ela ocorre, mas o que se começa a perceber é que existe aqui um mercado, um possível mercado, que vai nascer e que se vai especializar, não temos dúvidas sobre isto, em que é a conversão para baterias no estado estacionário, em que a bateria de um pack automóvel se desmembra num conjunto vasto de baterias, porque ninguém precisa, não é normal uma bateria de um pack de 50 kW ser necessário numa casa, ok? Aquela bateria dá origem a 3 ou 4 baterias estacionárias. E existe já um fluxo de encaminhamento e de preparação dessas baterias, reconversão depois em empresas especializadas, para essas baterias serem usadas como estacionárias. Existem depois ainda já em solução, em Portugal, das baterias que, devido a danos, por exemplo, não têm viabilidade de estender a sua vida útil. E nesse sentido, existe neste momento já em Portugal, no norte, na zona norte, uma unidade em que desmantela as baterias e os módulos das baterias são todos eles triturados. Aquilo é um sistema de trituração que tem que ser muito específico, porque não pode haver ignição e tudo mais nesse processo. Depois aquilo gera um conjunto de alguns metais e fica depois uma massa que se chama massa negra, é o nome técnico que é dado, em que nessa massa negra tem o grafite e depois tem todos os metais preciosos, o lítio e tudo mais, em que depois essa massa negra é exportada para a Europa em unidades industriais de altíssima tecnologia, onde é extraído os metais por segmento. Ou seja, uma bateria automóvel hoje que entra num centro de abate, ela não vai ser 100% só para uma coisa. Pode ser reutilizada por completo, pode ser reutilizada na sua extensão de vida útil para converter em baterias estacionárias, ou então, por sua vez, o encaminhamento para fileiras de reciclagem através deste processo. E nós conseguimos ter um número ou uma percentagem da quantidade de baterias que vocês recebem que ainda podem ter esta continuação de Eu neste momento não tenho esses números comigo, confesso. Okay. Mas a percepção que tenho é que do lado dos centros de abate existe, por exemplo, uma das preocupações dos centros de abate é nós recebemos viaturas em que muitas vezes são sinistradas. Se nós conseguirmos fazer em diagnóstico o teste SOH, nós conseguimos saber o estado da viatura, da bateria. Se nós não conseguirmos fazer esse diagnóstico, nós precisamos de, em banco, fazer esse diagnóstico. E é aqui que começam já a aparecer algumas soluções vindas da Europa, em que existem equipamentos que se conseguem ligar diretamente à bateria, seja de que bateria for, em que ela faz um conjunto de ciclo de cargas e descargas e consegue avaliar o estado e emitir um documento de diagnóstico. Eu acho que isto aqui é o que falta adicionalmente para quê? Uma viatura é sinistrada, chega a um centro de abate, é testada a bateria, se a bateria apresenta um SOH que justifique a sua reincorporação direta, o mercado vai aceitá-la bem. Não estou a ver, por exemplo, um proprietário de uma viatura elétrica que tenha um problema na sua bateria, que vá comprar uma bateria usada se não tivermos um teste SOH. E mesmo do lado dos centros de abate, não há propriamente essa vontade. Os centros de abate, mais uma vez, são empresas e são para ganhar dinheiro, não é? Mas a venda de uma bateria que ela possa retornar para trás, estamos a falar em custos enormíssimos. Desafios de logística, porque transportar uma bateria de um elétrico custa muito dinheiro, tem que haver condições para o fazer. E tudo isso são custos inerentes e que a segurança na reutilização de peças e componentes tem que estar lá. Os centros de abate cada vez mais estão vocacionados para reutilizar as peças de uma forma muitíssimo profissional, com garantia, para conseguirmos chegar ao mercado de uma forma muito positiva. E aproveitando isso que me está a dizer e pegando também aqui naquilo que é o projeto e a certificação peça verde, já é possível, por exemplo, comprar um motor elétrico usado certificado que tenha sido recuperado? Eu diria que já há centros autorizados peça verde que já trabalham de uma forma muito prática, estou-me aqui a recordar de muito correta, já com viaturas elétricas, e tenho a certeza absoluta que esse centro tem à venda motores elétricos
inversores, conversores, ou seja, todo o tipo de componentes que um carro elétrico tem. Porque há um conjunto de componentes, o carro a combustão tinha um conjunto de componentes que desapareceu, não é? O motor, a caixa de velocidades e todos os periféricos, mas há um conjunto de componentes que o carro elétrico tem, desde a bateria, motores, inversores, conversores, o onboard charger, tudo isso são componentes novos e que chegam ao mercado de usado normalmente, em que os carros são testados e são vendidos usadas com essa certificação, porque passam pelo teste de verificação, em que o centro recebe a viatura, testa a viatura, trabalha a peça de uma forma adequada, 100% de rastreabilidade, que é para a peça chegar ao mercado com 100% de garantia. Estamos a encaminhar-nos já para o final desta nossa talk, mas antes de nos despedirmos, eu gostava de tentar, se calhar, olharmos aqui um bocadinho mais a longo prazo e perguntava-lhe muito diretamente, falou-me ainda que os números de veículos eletrificados que recebem nos vossos centros são ainda muito residuais, ainda podemos dizer que é um problema que nem todos os centros ainda têm que lidar, mas com o boom que estamos a assistir na venda de carros elétricos nos últimos anos, vamos imaginar que o número de carros que vocês recebem continua a crescer 100 ou mais por cento todos os anos. Acredita que dentro de 5, 6, 7, 8 anos os centros portugueses vão ser capazes de dar a resposta à quantidade de carros eletrificados que vão começar a receber em fim de vida? Sim, não tenho dúvidas sobre isso. A capacidade de mudança e de adaptação do lado dos centros de abate é muito grande. A história diz isso. Nós, em 2004, vem a legislação europeia, que não vamos estar aqui também a amassar com coisas muito técnicas, mas do lado dos centros de abate sempre existiu uma muito rápida adaptação àquilo que é as condições de contexto. Mudanças de legislação, mudanças de infraestruturas, mudanças de veículos e essa capacidade de rapidamente adaptar está no ADN dos centros de abate de veículos. Eu diria que nem todos os centros de abate vão ser obrigados a trabalhar com elétricos, não está em causa. É necessário fazer um grande investimento para de repente um centro ser capaz de lidar com este tipo de veículos e desafios? Eu diria que o investimento em termos monetários não é grande. Okay? Existem elevadores que têm que ser diferentes, existem ferramentas EPIs e tudo mais que têm que ser diferentes. O que muda bastante é em termos operacionais, o processo em termos de segurança, mas eu acho que o que vai ditar é mais a lógica do modelo de negócio. Os centros que trabalham o veículo em fim de vida para a reutilização de peças, e são esses que já estão a receber os elétricos, olham para o elétrico também como uma oportunidade, porque os elétricos têm um conjunto de componentes elétricos e eletrónicos, pela sua natureza, que têm muito mercado, que têm um valor acrescentado grande e que são de fácil venda à distância. Por exemplo, hoje em dia nós temos os centros de abate a fazer no seu trabalho cerca de 40% de exportação. Por isso estamos a falar num mercado já global, ou seja, os centros de abate portugueses estão instalados em Portugal, mas vendem para toda a Europa e alguns para todo o mundo. Eu acho que em termos de capacidade instalada, absolutamente, não há problema absolutamente nenhum, nem vai ocorrer, nunca. O que pode ocorrer é alguns centros, dado o risco de incêndio por parte do proprietário, não querer correr o risco de trabalhar com veículos elétricos. Eu acho que isso é algo que vai ocorrer de forma natural. Nas oficinas já vemos algumas oficinas a não querer trabalhar com viaturas elétricas por opção, e eu acho que isso do lado dos centros de abate também vai acontecer em algumas situações. Se isso vai impactar a dizer que não vamos ter onde entregar veículos elétricos, não, isso está fora de questão, 100% de capacidade, e isso continuará a ocorrer um fluxo natural, um fluxo normal e estabelecido. Daqui não há dúvida nenhuma. Vítor, muito obrigado por ter juntado a nós em mais esta sessão das Autotalks. Nós vamos estar aqui na fila, em Lisboa, no E-Car Show, durante todo o fim de semana, e vamos fazer várias talks ao longo deste fim de semana, que naturalmente depois vão ser difundidas por todas as plataformas digitais da Razão Automóvel. Um grande abraço a quem nos acompanha desse lado, fiquem bem e até à próxima.